Mais uma edição do mês de março do Conversa Sem Curva, que carrega o compromisso de exaltar a força e as conquistas das mulheres, mas especialmente de contribuir através do diálogo e das ideias para que a sociedade se torne um ambiente mais justo para cada uma delas. É preciso romper o silêncio, encarar e enfrentar os preconceitos e tabus que ainda tentam aprisionar mentes e corpos. Este chamamento pode parecer uma tentativa de revolução, mas na verdade é de evolução sexual, evolução para mulheres e homens, um processo vivo que exige segurança, respeito e, acima de tudo, autoconhecimento de todas e todos. Para a gente bater um papo, para a gente conversar sobre isso, recebemos hoje duas mulheres que dominam essa necessária arte de quebrar barreiras. A atriz e bailarina Angela Dipp, que está atualmente em cartaz com o espetáculo Da Puberdade à Menopausa, e a terapeuta sexual Tati Presser. Sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las. Como é que vocês estão? Mês de março, aqui a nossa programação é só para mulherada. Eu estou muito honrado de receber Podia ser o ano todo, né? Podia ser o ano todo. Que vamos combinar que a gente é bem mais interessante. Mas tem cada mês, tem o mês do idoso, tem o mês da próstata, tem o mês do câncer de mama. Isso. E assim vamos. Mas eu acho que seria legal a gente estar sempre, inclusive esses assuntos, ouvindo da perspectiva das mulheres, né? Aliás, o mundo poderia ser visto da perspectiva de vocês. Acho que a gente estaria muito melhor. Historicamente sempre foi do ponto de vista masculino em todas as áreas, então até como justiça, equilíbrio, compensação, agora poderia ser Verdade. A vez das... Bom, aqui no Conversa Sem Curva, esse mês de março, a gente vai estar falando só da perspectiva de vocês. Eu queria primeiro perguntar o seguinte, por que já agora, acho que mais de um quarto do século XXI, a gente tem uma onda de feminicídio, ainda um desequilíbrio, né, uma falta de equidade em cargos de poder, na política, no meio empresarial, na avaliação de vocês. Ângela, por quê? Vamos começar pela Ângela, tua perspectiva. Por que você acha que a gente está discutindo tanto isso e qual é a razão, né, dessas questões? Bom, eu acho que como está aumentando o feminicídio, parece que ele está aumentando porque também está aumentando o feminismo, né? Se a gente for traduzir o feminismo como assim, autonomia das mulheres na vida sexual, na vida financeira, na vida emocional, e isso meio que quebra uma estrutura antiga patriarcal onde o domínio de poder, de controle dos corpos, da mulher como propriedade é dos homens. Né? Se a gente olhar Grécia Antiga, cachorros e mulheres estavam na mesma categoria. Né? Então, quando essa lógica muda, parece que o recurso que o homem encontra é a violência. Aí a gente vê que as leis, parece que as leis avançam em anos, mas a cultura demora séculos para mudar. Né? A lei do feminicídio é de 2015, né? E ela não cria o feminicídio, ela nomeia um crime que antes era normalizado, que era o crime passional, né? Que você podia matar em defesa da sua honra. Então, quando um homem ele recebe um não, uma separação, uma traição, acaba que vira uma sentença de morte para a mulher, né? Aí a gente vê, soco, atropelamento, enforcamento, esfaqueamento, o homem que mata os filhos para atingir a mulher. Eu gosto muito de uma definição que a Márcia Tiburi fala, que a matriz de subjetivação do homem é a violência e a matriz de subjetivação da mulher é o cuidado. Então, homem é força, guerra, poder, mulher é submissão, perdão, proteção, cuidado, quer dizer, super desequilíbrio, né? O nosso comportamento é como se fosse assim, mas são estratégias de sobrevivência. Sim. E aí também, eu estava vendo agora que a gente está há 100 anos, só há 100 anos que a gente pode votar, que a gente pode ser eleita. Há 100 anos atrás, uma mulher tinha que ter autorização para abrir uma conta bancária, para trabalhar, para viajar,
para usar o contraceptivo. Só 100 anos que a gente conquistou essas mínimas Do ponto de coisas. vista histórico, foi ontem. Foi ontem. Então, o que a gente tem que fazer? Criminalizar a misoginia, aprofundar o debate. Tem agora umas leis, umas campanhas do governo muito legais, né? Sim. Mas, como eu falei, né, a cultura demora para ser modificada. É muito difícil. É mais fácil. Não é por decreto que se muda uma cultura, né? Sim. Sabe, Tati, a Ângela falou uma questão que eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho. Ela falou a lei. A lei, ela avança, mas a cultura não. São times diferentes. Há pouco tempo, a gente teve uma decisão do desembargador, que ele acabou voltando atrás, que ele absolveu Vergonha na cara. um cara de 35 anos que se relacionava com uma criança de 12. Sim. Então, mesmo com a lei, o próprio judiciário, às vezes, derrapa. Isso começa lá no delegado plantonista que recebe a ocorrência da violência contra a mulher. Já tem um pré-julgamento ali. Sim. Você concorda com essa... Sim, agora eu acho assim que realmente demora, né? As coisas demoram séculos para acontecer, mas hoje a gente tem uma coisa que a gente não tinha que se chama internet, né? A internet traz para as mulheres e para pessoas oprimidas uma voz, né? Então, qual que é a questão dessa lógica, na verdade? A mulher é uma ameaça. Né? A verdade é essa. E hoje não se precisa mais da força masculina, em termos de guerra grega, lá, sei lá, que aí realmente tinha uma coisa de superposição com a força masculina que, na marra, iria impor a sua vontade. Hoje, você vai para a academia fazer a força. Sim, a força pode entrar, sem dúvida nenhuma, num caso de homicídio, de feminicídio e tudo isso. Mas para o dia a dia, para você trabalhar, etc. e tal, em geral, né, a mulher e o homem podem praticamente fazer as mesmas coisas. A não ser algumas coisas que talvez os homens também não possam fazer outras coisas relacionadas. Então está bem mais equilibrado. A questão é a mulher se colocar de uma forma, e aí que vai o negócio, porque a ameaça que a mulher promove no homem, ela é real, ela é verdadeira e ela é muito grande. Porque o homem sabe que a mulher tem uma capacidade de ser sensível, empática, racional, estratégica. Então, ela tem uma capacidade, talvez, desde lá dos primórdios, a mulher pensa em várias coisas ao mesmo tempo. O homem só consegue pensar em uma. Então, ela tem uma capacidade de juntar isso. O feminismo, por exemplo, soa para o homem como uma ameaça, como se fosse... Como se fosse o oposto do machismo. Que não é. Não é. E não é, porque o machismo mata os homens, né? Exatamente. O machismo mata o homens. machismo é algo que você está... o feminismo é querer exigir direitos. O machismo é querer esmagar direitos. São coisas opostas. Então, assim, como é que a gente chega a acelerar essa cultura para andar um pouquinho mais rápido? Temos a internet. Então, por exemplo, esse caso que você estava contando da menina de 12 anos, talvez, quantas vezes não passaria desapercebido, né? Quantas vezes outros casos não passam desapercebidos, não dizendo que está tudo no ar, né? Com certeza não está. Mas a gente tem um pouquinho mais de chance de fazer com que... Porque se você para pensar, há 10 anos atrás, como é que se pensava esse assunto, e hoje já temos uma boa aceleração. Sim. Não é a mesma coisa do que 10 anos atrás e os 10 anos anteriores. É um processo. É um processo que está avançando em tempo. Não vai ser os mesmos séculos que seriam se a gente não tivesse mídias sociais, internet e tal, eu acho. Tem uma coisa do que você falou do judiciário, né? Que eu lembrei daquele caso da Mari Ferrer também, que é um bando de macho decidindo. É a machosfera, é a broderagem. A gente acabou de ver esse exemplo do cara que ele mesmo estava advogando em causa própria, né? Estava criando uma jurisprudência para livrar os estupradores. Por isso que eu acho que aí, nesse caso, o nosso papel como mulher realmente é ter mais presença, se colocar ainda mais, enfiar mais a goela abaixo. E aí tem isso, né, que o feminismo sempre foi muito estigmatizado. Eu mesmo, nos meus primórdios, né, que eu sou uma amadora, uma iniciante no feminismo, eu tinha essa coisa, aquela coisa que a gente falava, feminismo é coisa de mulher que não se depila, que não sei o quê, que é macho, aquelas coisas que se falava. Exatamente. E aí, essa, como você falou, acaba que é uma ameaça para os homens, né? Sim.
Mas não era isso. E você vê hoje, mas você vê já a diferença que a gente está vivendo, assim, a gente vê, obviamente, que tem casos de feminicídios diariamente, mas nesse governo, como a mentalidade, a gente já percebe uma diferença do que o governo passado. Uma disposição política, né? Não, isso é O lançamento do pacto, né, contra o feminicídio e tal, que houve, inclusive, um protagonismo da primeira-dama, da Janja, né? O próprio presidente Lula Mas, além assumiu disso, o isso. Lula está sempre falando sobre o assunto. Ele sempre, desde que ele volta no Lula 3, desde o primeiro dia, ele está falando. Então, sim, existem políticas que inclusive, eu tenho elogios e críticas, porque eu acho que tem que ainda entrar em prática algumas coisas que não estão entrando, mas o mais importante é você... Sabe a mãe que fala, um dia entra na cabeça da criança? Sim. É isso que ele está fazendo. Ele todo, né, e o governo tem essa presença. E o próprio Lula teve um letramento, né? Porque o Lula, se comparar com o Lula, de vez em quando ele dá uns escorregões, como todos nós, porque todos nós somos uma estrutura exatamente machista. Isso, ele teve, né? Ele é um exemplo do brasileiro típico. Avançar, que às vezes escorrega, mas dá umas escorregadas. Ele teve não é fácil. letramento, exatamente. Não é fácil no dia a dia, no cotidiano, em pequenos detalhes a gente vê. Sim. Eu vejo, às vezes, pega uma mulher taxista, fica assim, olha isso. Sim. A gente se encontra... Eu sou assim, etarista às vezes. Claro. Às vezes alguém muito jovem me atende, eu fico, não, gente, mas esse menino é esse trabalho infantil. Porque, claro, quando você tem 64 anos, todo mundo é muito jovem. Muito jovem. Né? Então, a gente tem que estar sempre tentando se melhorar, né? Evoluir. Pelo menos eu estou nessa busca, né? E acho que muita gente está. Mas a gente vê o repuxo também, né? Com cada avanço a gente tem os incels, a gente tem esses movimentos horríveis. Da Idade Média, Idade Média não. Eu acho que uma das maiores consequências do feminismo é... A contra-reação. O homem, ele não teve o movimento dele. Tá? Não estou falando de machismo. Não precisou, não é movimento. Mas ele não teve aonde ele possa se identificar. A masculinidade boa. Exato. Então começa esse papo do desconstruído, que pega, mas não pega muito, não sei o que, papai, fica uma coisa meio esquerda caviar, uma coisa meio assim, que muitas vezes soa falso e forçado, não se encontraram, então eles não sabem, se casam, compram uma bicicleta, fica perdido, não sabe como é que ele vai, qual é o papel dele dentro do movimento feminista, porque existe um papel. Não, claro, você denunciar, você salvar, você não ser conivente, você sair de grupinho, você ensinar também, ajudar o outro. Não participar da broderagem tóxica. Uma das maiores, acho que desafios que tem para nós mulheres hoje é a criação dos nossos filhos homens. Até Mas a gente sabe, né, que a gente também critica isso. Sobrou de novo para as mulheres. Agora a gente é que tem que educar os meninos. Para variar. Bom, os pais também têm que educar. Não, e eu acho que os homens, eles têm que se flagrar dos privilégios que eles têm. Se eu perguntar aqui para os meninos, algumas vezes vocês saíram na rua com medo de ser estuprado? Sim. Alguma vez vocês se preocuparam em que roupa vocês vão colocar para sair? Isso nunca passou pela cabeça dos homens. E a gente, desde pequenininha, a gente está sempre em alerta. Teve uma coisa que viralizou, que era uma pergunta: o que você prefere encontrar num mato? Um urso, acho que era um urso ou um homem? E as pessoas ficaram espantadas, que a maioria das pessoas falaram urso do que o homem. A maioria das mulheres falaram urso. Então, sim, porque o homem, ele pode, sim, usar essa força física para querer te atropelar, literalmente, né? Mas, sim, eu acho que nós mulheres, claro, sempre sobra pra gente, sim, é verdade, mas a gente... Eu sinto que estamos chegando lá, então não podemos desistir. Ela é otimista, Ernesto, ela é otimista. Não, mas olha, eu concordo, porque já nessa quadra histórica que a gente vive, a gente tem um fenômeno que é a ascensão da extrema-direita. E a gente sabe que a extrema-direita se orienta pelo patriarcado, que é a base, na minha avaliação, dessas doenças sociais todas, inclusive o machismo estrutural. Né? E existe um conflito de cultura, né? Uma guerra cultural, uma disputa de qual é o papel das mulheres no mundo. Então,
há pouco tempo surgiu aí esses movimentos organizados, né, de machistas, né, militando na internet. Então eu acho que o que está em jogo hoje, por isso que eu acho que o feminismo ele acaba aglutinando homens e, obviamente, mulheres, infelizmente não todas, porque o machismo ele não é uma exclusividade de homens, né? Nós temos isso dentro da estrutura. Mas a questão que eu queria colocar, porque vocês levaram a conversa para um lado de soluções, né? Como é que a gente falou do presidente Lula, que ele é um exemplo vivo disso. É um homem, né, de uma geração, né, cada vez mais clara, que foi, né, criada sobre uma lógica machista. Sim, todos nós, na verdade. Os mais velhos, Antigos, mais experientes, mais ainda. A entrada dele já nesse Lula 3 de uma forma mais eficiente, apesar que eu preciso fazer só uma correção aqui, que no Lula 1 e 2, eles fizeram muita coisa, mas isso não tinha Ele essa... não falava tanto. visibilidade toda. Ele exato. fala, todo o discurso dele ele fala alguma coisa da mulher. Exato. Então, quando a gente fala da consciência, primeiro momento, né, na minha avaliação, eu queria refletir isso com vocês, a consciência dos homens e mulheres do mal que faz, né, uma sociedade estruturalmente machista. A gente está vendo situações agora que é o extremo do extremo, que é o feminicídio. Agora, a gente tem diversas outras violências psicológica, patrimonial. Financeira. Então, a minha pergunta o caminho passa pela conscientização e vocês acham que a gente, aí sim, você já deu a tônica da tua resposta, que a gente está nesse caminho? Eu acho sim, eu acho que assim, esse movimento do Red Pill, né, desses, especialmente jovens, meninos, homens, jovens que entraram nessa questão aí do Red Pill, muitos por uma questão de solidão, por medo de se relacionar. Como psicóloga sexóloga, eu vejo que os jovens hoje não sabem falar, entendeu? Não sabem se comunicar, medo de levar toco, medo de broxar, medo de não sei o que lá. Então é melhor eu negar tudo isso, me juntar com os meus aqui e falar que mulher é tudo, tem que estar na cozinha e eu tenho que ser submissa à minha vontade. Eu acho que esse movimento, ele é muito vazio e acho que ele acaba com o tempo, muitos desses homens, eu não estou falando de uma parte talvez de 15, 20, 30%, que seria justamente a faixa etária do bolsonarismo, que não fique ali, mesmo que não faça um sentido lógico. Mas eu acho que vai caindo. Vai caindo, esse jovem vai entrando na faculdade, vai entrando vai tendo acesso a pessoas, vai saindo de dentro do quartinho dele e vai começando de repente a mocinha paquera ele vê que, poxa, ele não é um ogro, que ele pode dar um beijo e ela não deu um toco, então, oh meu Deus do céu, a mulher não é tão terrível assim. Então, eu acho que vai muito pelo psicológico e esse sentimento de solidão e de largado que os homens se sentem. Eles se sentem que não sabem para onde ir. Então se juntam aí, mas eu acho que é um movimento, é diferente do que, por exemplo, no feminismo, a gente está em prole de alguma coisa. Ali você está para achatar uma coisa. Sim. E eu acho que isso é extremamente cansativo. Inclusive para esses próprios jovens. E é conflitante. É conflitante. Né? Ângela, tem pelo menos duas, ou vamos destacar duas questões que a machareza, como é que fala? Macharedo. O macharedo lá no sul se fala macharedo. Não, aqui também. Aqui também? Bom. Machosfera, macharedo, broderagem. Que eu avalio como o ponto fraco dessa turma, que é a independência financeira das mulheres, e eu acho que isso tem várias camadas que a gente pode falar, e a autonomia sexual. O homem ele não consegue levar um não. Exatamente, não consegue. Agora, houve uma série de feminicídios que o cara ele não aceita o fim da relação. Jovens, 20 e poucos anos, o cara não aceita, o cara vai lá e assassina a mulher à luz do dia, sabe que está sendo gravado e etc.
A Ângela tem um trabalho já há algum tempo que faz a jornada hormonal da mulher, da puberdade à menopausa. Você, terapeuta sexual, eu acho que vocês são duas pessoas muito habilitadas para falar dessa questão da autonomia sexual, porque me parece que as mulheres, as mulheres hoje já construíram, né, um espaço do ponto de vista financeiro. Você vê muito mais do que nos anos 80, nos anos 70, as mulheres independentes tocando sua vida e etc. Então, o que indica é que a questão da dominação sexual é o que anda pegando esses meninos que andam assassinando mulheres por aí. Eu não sei, acho que a Tati pode falar melhor, mas assim, acho que é básico, né? O corpo da mulher é público, é um espaço público, é um espaço vulnerável, é de domínio masculino. Então, quando uma mulher tem autonomia sexual, a gente está falando disso, é uma coisa que, de novo, né, quebra com essa estrutura que os caras estão acostumados. Eu não sei, acho que eu não sei se os super jovens, tem esse extremismo aí dos incels, assim, mas acho que a molecada de 20 e poucos anos não se importa com uma mulher, porque assim, eu sou de uma época em que virgindade era tabu, né? Sim. Você perder o ímen, que era como se fosse um lacre moral, né? Depois, não ter filhos era outro tabu. Agora a questão da menopausa foi o último tabu, acho que a minha geração também que está quebrando. Então, envelhecer, gestar, menstruar, enfim, transar, tudo isso era tabu pra gente. Sim. E eu acho que os meninos mais jovens, eles levam isso mais de boa. Uma menina que beija 20 meninos numa noite. Sim. Ok. Sim. Nossa Senhora, pra mim, imagina isso. Então, assim, da onde a minha mãe veio, aonde eu vim parar e aonde, sei lá, talvez se eu tivesse uma filha, é totalmente diferente. E eu acho que isso é ótimo, né? Acho que através do sexual, dessa autonomia sexual, a sexualidade é um negócio que não é só o sexo genital, né? Claro. A natureza humana, um conjunto de coisas de um ser desejante, como que eu posso desejar, como que eu posso me apresentar. E cada vez tem mais liberdade para isso, né? Eu lembro sempre das hippies que queimavam o sutiã, que não precisavam usar sutiã. A gente ainda não pode mostrar o mamilo, que tem problema com o mamilo. Então, tem um monte de coisas relativas a essa questão sexual, que, né, biquíni, maiô, mulher grávida mostrar barriga, tudo isso são avanços ótimos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem num outro lugar do planeta mulheres que têm que usar burca, que têm que ir na praia tapada, que são apedrejadas por conta de terem traído. Sim. Então, também... Por isso que eu não sou tão otimista como a dona Tati aqui. Não, é verdade, assim. E aí, se você for contar, né, nesses países onde as mulheres têm que usar burca, é muito populoso. A gente está falando de muitos lugares, então isso realmente dá um pouquinho... Eu sou otimista, talvez, pensando mais aqui, né? E tem uma coisa que eu concordo, assim, tipo, 100%, que é o seguinte. Existe... Eu trabalho nisso há uns 25 anos, né? E há uns 10 anos atrás, quando começou o movimento das meninas ficarem com outras meninas, e que chamava bi-curious, né? Bi-curioso, que não necessariamente você não é sua orientação sexual, é só uma experiência. E aí, nas palestras, eu dizia assim, esperem, em menos de 10 anos vai começar o bi-curioso masculino. Não, como assim? Isso, Brasil, jamais, não sei o quê. Bom... a cena mudou completamente. Eu falo isso até por vivência, né? Primeiro que eu tenho uma filha de 20 anos, que se eu pergunto pra ela, fulana é gay? Ela, sei lá, gay, não é gay, sei lá. Antes era um escândalo, né? Alguém falava assim, não, fulano é gay, não é gay. Era uma pergunta, até sei lá, mãe, é gay, é bi, é não sei o quê, o mundo é bi, né? Que eu, como sexóloga, já falando que essa é a minha crença de que realmente a gente fica a sexualidade é um círculo, a gente pode ficar num extremo que seja, se a gente vê linearmente, homossexualidade e heterossexualidade, mas a gente não passeia por aqui porque a gente não quer. Tá. Mas assim, ela é um ciclo. Tem uma coisa biológica e tem uma coisa de construção social, de treino massivo. Mas tem o desejo, preencher esse modelo. O desejo, ele pode
Andar ir por tudo. para onde, né? Vai depender de você, da onde você quer levar. Agora, por exemplo, essa questão, e aí agora contando um caso, né? Eu e o Nilson, a gente sai pra balada. A gente é baladeiro real. Parabéns. Porque eu e o Ernesto, a gente sai pro sofá. Sofá Todo bacana, sábado à noite, a gente está lá na balada. E aí, a gente tá junto vai fazer 24 anos, então a gente só vai à balada gay, LGBTQIA+, a gente não vai à balada hétero, não é um ambiente que eu gosto, enfim, a gente só vai à balada gay, sempre foi assim e tal. E aí, só que o Niso, por exemplo, é predominantemente masculino, né? Então, o Niso, a gente sempre falava, cara, como os caras têm meio que um gaydar, né? Olha e fala assim, ele não é gay, então nunca ninguém dava em cima dele, nada disso. Esse ano a gente está vendo que a cena mudou. Então, hoje, quando a gente vai a essas baladas, sim, há homens que dão em cima dele. Assim, não de uma forma desrespeitosa, nem nada, nem forçada, mas faz um flerte, etc e tal. Porque a sexualidade, o mundo está se tornando mais bi. Então, você ver um homem bi não é um choque. Entendeu? O homem, a sexualidade mais aflorada, o problema é até chegar nessa sexualidade, né? Porque assim, não sabe conversar, não sabe trocar uma ideia, não sei o que. Homens sensíveis já é um problema. Já é uma questão. Antigamente, né, a gente vem desconstruindo isso, né? Sim. O homem não chora, rapaz. Né? Então, quando você via alguém, né, meio sensível e tal, eu falei, esse rapaz aí... Mas eu acho muito interessante como a sexualidade, ela, apesar de ter esse lado de que as pessoas têm hoje uma dificuldade gigante de se comunicar por conta das redes sociais, é óbvio, mas tem um outro lado dessa sexualização que porque para mim é o seguinte... Historicamente, a gente vê que tudo tem que ter um exagero para encontrar um equilíbrio. Está sendo incrível, porque homens e mulheres mais novos, mais jovens, estão se permitindo. Estão se permitindo desejar, experimentar, sem ter que se colocar como, eu sou gay, eu sou bi, eu sou isso, eu sou aquilo. Sem um rótulo e poder viver e vivenciar certas experiências que há 10, 15 anos atrás seria absolutamente impossível. E também, contrário a isso, por exemplo, na minha época, o sexo era um desafio, né? Era um negócio que tinha que ser escondido, não sei o quê. E agora parece, eu não sei, aí você deve saber mais que eu, que tem um desinteresse também por sexo, muito, né? Sim. Na geração. Eles são mais interessados no wellness, no bem-estar, no fitness. Isso me dá nervoso, porque é extremamente. A gente é ogro, né? A gente gosta do negócio. Exatamente. Tem uma coisa, tem um dado real, estatístico, que é o apagão sexual, que os jovens estão transando 30% a menos do que a nossa geração. Eu tenho 52 anos, então, tipo, entre a minha e a sua. 30% menos. É muita coisa, entendeu? Para eles não é a questão. Mas a questão é que sexo e sexualidade, ela é importante para o equilíbrio mental, entendeu? Não existe esse papo de mal amado à toa, entendeu? Você precisa viver uma sexualidade da forma que ela for, mesmo que você seja solteira. Mesmo que seja masturbação. Tem serotonina, oxitocina, dopamina, que promove saúde, né? Você precisa disso para ter um equilíbrio sexual, né? Eu sempre falo assim que eu falo sobre o sexo de uma forma muito natural e meu objetivo é que um dia as pessoas cheguem para mim como chegam num cardiologista, um nutricionista, porque assim, é um equilíbrio na sua saúde, né? A OMS vê o sexo como a sexta fator mais importante para ter um verdadeiro equilíbrio sexual. Então, sem isso, e de novo, você não precisa ter um parceiro para isso, sabe? Não, de repente vai ser isso, a avó vai chegar e vai falar pro neto, mas meu filho, você não vai transar? A avó tá aqui transando e você vai fazer isso. É desesperador. Eu juro que é desesperador ver os jovens pelas estatísticas diz que é meio isso, né? Então, é complicado. Que dado interessante esse, hein? Ainda bem Bom, que fazendo um link com essa realidade, em relação a esse machismo estrutural, porque como o sexo é um objeto, uma ferramenta de dominação do homem com a mulher, talvez essa nova realidade já venha trazendo, então, uma geração mais light, mais desconstruída em relação ao machismo, ou não?
Acho que dos que gostam da coisa, né? Sim. Acho que daí tá liberado pra menina, Porque pro se você menino, vê- tanto pra ter uma Não tem como o orientação cara ser sexual qualquer machista uma. se tivesse... Se você né? vê esses movimentos machistas, eles são bem né, de incel, desses mais tóxicos e extremos. A gente vê que eles são esvaziados de mulheres. Sim, sempre tem uma outra mulher, porque o que eles propõem, por exemplo, a traditional wife, a child wife, né, a esposa tradicional que faz o bolinho, né, e que vai e cuida da casa e quer ficar... Jamais ficará de 4. Entendeu? Essa mulher, ela assim, teve assim, até no TikTok, vários, tipo, mulheres que eram ex-child wives, né? Porque viram que... Que buraco elas estavam se metendo, errado, existe também as mídias sociais que acabam romantizando eu ia uma falar ideia, sobre isso, porque né? na rede social tem um fenômeno que é o seguinte, quanto mais você lacrar... Então, às vezes, a pessoa que... Tem uma moça aí que era casada com um deputado, como é que ela chama? Cíntia Chagas. A Cíntia Chagas, né? Aquela... Eu acho que o discurso dela, pegando como exemplo esse caso, não sei se bate muito, mas é o caso de uma mulher que criou um perfil mesmo, né, nas redes sociais, com essa característica de ser essa mulher, de fazer essa defesa e etc. E, de repente, ela sofre violência doméstica, né, e é obrigada a procurar a polícia, porque o negócio foi barra pesada, o cara poderoso. Ou vai bater nisso, ou vai bater que essa moça que faz a coisa tradicional, a cozinha, não sei o quê, papapá, não trabalhar fora, de repente se vê diante de uma situação, muitas vezes, de violência ou de problema com seu par, quer se separar, não tem um puto para poder fazer nada. Então, é uma coisa, um abuso financeiro também. Então, assim, ou ela vai apanhar, sim, ou ela vai ficar sem recursos para sair da situação. Então, você vê que é um movimento que, pelo menos na parte das mulheres, é muito esvaziado. Entendeu? Sim. Porque, assim, aquelas que romantizam a coisa, que são influenciadoras, elas ganham no link, elas ganham dinheiro. Sim. Não ganham dinheiro do marido, o marido não dá nada para elas, mas elas ganham pela internet. Sim. Então, a outra que tenta imitar não vai ganhar pela internet, vai ficar lá, bom dia, boa tarde, sim, toma aqui seu sapatinho, não sei o quê. Quando vê, passou 6 meses, falou, caraca, o que eu tô fazendo aqui? E aí começa a se tocar de que... Então, eu não vejo esse movimento, tipo... Para mim, o movimento sem mulher é um movimento, não sei se vai muito longe, tá? Até porque a gente é maioria no planeta, exato, né? É que nem mercado de trabalho que não considera todas as questões do corpo da mulher. Que conservador, a mulher... gente, sempre vai ter, não tem jeito, claro. né? Sim, é mais forte, né? Tem mais força por conta do patriarcado e tudo, sim, e também a representatividade feminina, que é menor, por conta de tudo isso, então meio fica... Mas o conservador, que seja o conservador não louco, não sim, médio, não eu extremo, acho que até ele começa... Ele vai aprendendo um pouco, entendeu? Eu vejo o meu pai, por exemplo, que é um cara igual de esquerda, um cara como o Lula, exilado político, etc e tal, papapá. Mas ele também tinha um discurso há sei lá quantos anos atrás, sobre não só mulher, mas homossexual, né? Que não tem mais. A esquerda tinha, né? Era uma característica da esquerda de ser machista. A gente tem o termo esquerdomacho. Exato. Então, existe uma... E eu acho que até no movimento conservador não maluco, tem uma adaptação, sim, entendeu? A questão talvez a gente... Pelo menos tem diálogo. Tem diálogo. E vai ter que ser goela abaixo, porque ou o filho desse conservador vai ser gay, aí ele vai sentir na pele dele, ou ele vai... Entendeu? Acaba acontecendo. E tem uma coisa do mercado também, né? Porque, assim, de repente o movimento gay avançou, sim, porque é um puta mercado. Porque são dois homens casados com grana, sem filho, que querem viajar, que querem ir no restaurante, que querem ir na boate. Olha a pessoa antiga. E estatisticamente são pessoas que ganham acima da média. Exatamente, assim como a parada gay tá aí, né? Super grana que entra. Todo mundo né? quer o pink money. E aí também, por exemplo, a menopausa, que eles falam que é a economia climatérica, né? A economia prateada, também dá muita grana. Então, sim, de repente, a gente vai ter que... As mulheres mais velhas vão ter que nos engolir, porque a gente dá grana. Então, também tem essa outra camada que é do mercado, que impõe uma mudança cultural por conta porque interessa, né? Claro, é exatamente isso. O problema é que existe uma indústria que rema contra essa maré, né?
A indústria, ela é estruturalmente machista também. Mas você Não, mas vê, gente, você vai perder mão de dinheiro, obra. você não vai parte ser da gay mão de obra. friendly, a loja, o restaurante, Exatamente. o Nesse navio. momento, tem que ser gay friendly, senão e para as mulheres também. Tem incentivos tem que fiscais. A gente vê no audiovisual, por exemplo, nas novelas, a representatividade que é obrigado ter, no compliance hoje em dia, que quando você vai fazer um trabalho no Netflix, antes você tem que ter uma reunião que eles explicam. Não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter assédio, uma coisa que muito tempo atrás era impensável. Assim, qualquer emissora 10, 15 anos atrás comparado com hoje é tipo noite e dia. Por quê? Porque mexe no bolso. Então, exato. assim, existe a economia hoje... verde também vai por aí, como né? é que é o nome? A pessoa Eu tá na acho que menopausa, a TV acaba indo um passo à frente, Sim. porque ela tem o público que assiste, a audiência é importante. Então, o cara tem lá a cota, né, racial, a cota, né, conteúdo que tem que ser abordado. É um dispositivo exatamente. pedagógico, né? Agora, quando a gente vai para o restante do mercado, né, na maioria dos setores você não tem isso. Tanto é que você pega na política, por exemplo, né, a diferença de cargos de poder que existe na política, você pegar surreal. qualquer Câmara Municipal, até o Congresso e o Senado, é um absurdo a diferença. Né? Então, o machismo estrutural é uma questão que eu queria colocar. Mas eu acho que tem uma coisa que agora eu pensei assim, você imagina, quando eu estou com um bando de mulheres, que eu tenho muitas amigas mulheres e eu ando muito com mulheres. Hoje em dia até se fala que biologicamente é bom para a saúde, essa coisa de você estar ali com aquele bando de mulher. E eu fico imaginando, no Congresso, às vezes eu vejo aquele bando de homem, de terno, gravata, aquele bando de macho. Quando estava a Sâmia aqui comigo, eu falei assim, nossa, imagina que a Sâmia, para ir, ela tem que botar uma luva de boxe, respirar fundo, tomar umas vitaminas e falar, vamos lá, porque é uma luta, é muito mais desequilibrado totalmente. Como é que fala nessa correlação de forças? É impressionante, né? Mas eu tô na menopausa, então não tô Você lembrou uma coisa, mas esqueceu de outra. Não me lembrei o nome, mas hoje em dia, no cooperativo, né, até porque eu já fui atrás desse filé, né, porque tem grana ali, para você ganhar um incentivo fiscal, não só nacional, como para você estar com as estrelinhas lá, tem um nome desse, esqueci o nome do negócio. O corporativo... Tem que gabaritar em algumas coisas. Tem que gabaritar em algumas coisas. Então, você tem que ter o compliance, você tem que ter compliance, o negócio do LGBT, você tem que ter o não sei o que lá. Tudo que for do ótimo, Estado, senão você não ganha. Tudo que for do Estado, eu acho que é um caminho. Entendeu? A iniciativa privada, mas aí é setor... privada, isso é corporativo. Sim. Então, assim, se eu, por exemplo, entrei nessa, falei, vou pegar esse filé, vou lá falar sobre LGBTQIA+, e não sei o que lá, porque... Se você não tem esse coisa, você não ganha esse quesito, a bufufa. Você não tá. Então não é uma questão de eu me lembro até conscientização. Uma coisa bolso. É bolso. É o órgão mais sensível. Até o Banco Itaú, eu fiz, foi um pitch que eu fiz, porque os caras fizeram todo um departamento. Entendeu? Aonde tem letramento, onde tem palestra, porque senão os caras não vão ganhar, entendeu? Então, assim, money talks. Se a gente quer mudar alguma coisa, coloca grana no meio. Claro que, para isso, a gente precisa de um governo que pense, né? E por isso que vá para frente, né? Vamos dar continuidade a este governo, né? Hoje. Porque não é perfeito, não, longe de ser perfeito, mas é água e vinho comparado com o que podemos ter, né, diante desse horror que está aí no mundo. E se a gente pode até falar mal de Bolsonaro, mas se você olha para o Trump, aí sim que você vai ver o que realmente a gente podia encarar na frente. Aí, e a loucura ali também é bem... Ali é um menino, né? Ali é um personagem infantilizado. Exato, que quer sair. Eu sou a força! Ângela, você fez uma personagem que marcou uma geração, e já que a gente está falando tanto do público LGBTQIA+, que a Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum, ela despertou. E eu, como sou companheiro da Ângela maritalmente, eu acompanho isso, né, os fãs que chegam,
e muitos, é até engraçado, falaram, não, eu conte você, por favor. Eles falam, você fez parte da minha infância, né? Tem gente de 30 e poucos anos que fala isso. Ou então, já ouvi de muitos... filhas falam isso. Eu já vi de muitos homens também. Você foi meu primeiro ícone gay. Né? Que legal. Então, é muito bom. Eu tenho o maior orgulho de ter feito esse trabalho, assim, né? E aí, como eu estava falando, é um dispositivo pedagógico, né? Esse é o ponto que eu queria trazer. Que a televisão, Sim, que o total. teatro, que a literatura, que a arte em geral, a cultura, né? Tem esse poder de... Para o bem e para o mal também. Educar, né? né? E trazendo isso para a questão de colocar novos machismo, exemplos, né? Sim. Trazendo essa questão para o machismo, quanto mais referências a gente tiver de homens e mulheres, sobretudo na teledramaturgia, e no teatro, na arte, na cultura, quanto mais a gente tiver esse tipo, é uma questão que eu estou trazendo para vocês, vocês acham que quanto mais a gente investir nisso enquanto conjunto da sociedade, pode ser uma ferramenta de conscientização, porque a gente está falando de público, né, que está ali embaixo. Né? O exemplo negativo também é bom, né? Quando você ridiculariza e entra a questão da comédia, né? Quando você vê lá como é que eu lembro que eu amo aquele desenho animado, o South Park. É que o Irmão de Jorel traz exemplos mais positivos, assim, é muito legal o Irmão de Jorel. Mas o South Park, assim, tira sarro dos estadunidenses direto, porque é de lá mesmo, assim. E aí, quando a gente vê, eu sigo lá um cara, esqueci o nome dele, um cara de stand-up, que ele fala maravilhas, tirando sarro desses abobados que estão aí no poder, abobados para dizer o mínimo. Eu acho que isso é importante acima de qualquer coisa, porque para normalizar. Porque a verdade é que o sexo e a sexualidade não deveria ser assunto. Sim. Ponto. Tipo, o que a pessoa faz na cama, se ela transa com homem, com mulher, portanto que não seja animal, morto e... Que seja consensual, tenha uma hierarquia, tá não é menor de idade, não é animal, não é morto, que são as três coisas que não podem trazer o consenso, né? Fora essas três coisas, é consensual. O que te interessa? Entendeu? Você está mais preocupada com o que a pessoa está fazendo na cama do que o imposto que vai se pagar, o nível de pobreza, o buraco que tem na rua. Então, assim, não deveria ser um assunto. O problema é que sexo, ele se confunde com moralidade. Por quê? Lá atrás, quando a igreja entra, né, a religião entra na jogada, e aí, bom... A mulher tem um filho, né? Para quem vai ser essa herança, né? Entra a história do casamento para dar uma legitimidade a esse herdeiro. Ok. Quando entra essa jogada que precisa dar herança, né? Que é de novo dinheiro, né? Que é de novo grana, entra a igreja e fala, opa, aqui eu vou controlar o sexo. Então aqui você tem que estar... Entendeu? Então eles se confundem a moralidade e a religião num mesmo... Isso daí é um atraso de vida. Não, e hoje tem uma coisa também que é por exemplo, a taxa de fecundidade está caindo no mundo. Acho que só tem lá sul da Ásia e África que ainda... E quanto mais próspero um lugar, menos filhos, além da questão do feminismo e tal, que você não é obrigada a ter filho, né? E hoje em dia, na modernidade, tem outros prazeres, tem outras possibilidades do que você ter só que gerar e tá. Então, assim, a prosperidade é um dos mais poderosos contraceptivos que tem. Não, eu vou te falar. E é uma questão também para esses malucos aí, esses retrógrados, assim, que as mulheres não querem mais ter filho. Antigamente era por causa da conta do mercado de trabalho. Ali tem um problema de raça, né? Que eles estão histéricos porque a mulher não quer ter filho, mas eles querem que as mulheres brancas tenham filho. A grande substituição. Tem toda a história da substituição, que eles estão histéricos. Porque se você for colocar em números, sim, a quantidade de pessoas muçulmanas, né, enfim, que não são brancas, né, até nós, porque tem
idiotas aqui que acham que vão para os Estados Unidos e vão olhar para você, você é branco. Não, meu filho. Não, você não é branco. O Ernesto não passa nem na... Você não é branco nem aqui, nem na PQP. Ernesto é barrado entendeu? na hora. Não tem isso, não é branco. Então, assim... E o Batata também. Panteras Negras aqui, ó. Aí é uma outra doença. Estão ressurgindo, né? Que maravilha. Pois é, que maravilha. maravilhoso. Né? Você tocou Nós num estamos- ponto, A gente abre Tati. tanta aba, né? A gente abre. Tenta organizar aí, Ernesto. Você tocou num ponto que é interessante a gente falar sobre ele, que é esse conflito religioso. Historicamente, na civilização, a gente teve tragédias gigantescas. E me parece que a discussão ela fica sempre nesse entorno. Hoje, se a gente observar, né, todos esses red pill ou machistas, avulsos, têm uma base de moralidade religiosa. Como é que vocês... Que sempre vai, no próximo segundo, vem aquele red pill, aí tá, ele bate na mulher. Sim. Vem o outro, a moralidade, Mas não sei o quê, ele trai a mulher. Vem, eu não sempre, em sempre, nome ele de sempre Deus, não há problema. É em nome de Deus. Essa é a Sim. lógica. Pois é. No domingo, Não há problema. no domingo vai na missa e... Não há problema. se você depois confessar, ou se você tá ficar lá, fazendo fazer a não, porque quarentena, tá liberado. Deus, pra continuar. entendeu? É isso. Quem é que vai discutir com Deus? Não tem como discutir com Deus. Ai, gente, eu acho um saco esse Entendeu? negócio de religião, eu acho tão infantil Então, assim, isso. Eu sou ateia, mas tá? na verdade... Sou ateia, amor, eu você sou não sabia? ateia Eu sou ateia, não acredito em Papai Noel, nem em Deus. Nem Noel? Nem no... Ateia total também aqui. Eu acho uma coisa tão infantil, achar que tem um senhor barbudo lá em cima que Não, está nos protegendo. Gente, eu mas- acredito numa energia, mas mas você não acha tem que isso. eles E acreditam? que Jesus vai voltar. Não vai, gente. Jesus não vai voltar. É uma... Queria Eles não avisar, acreditam vai também, voltar, não, gente. Se comporta, não adianta. Não, não vai voltar. eu acho que Jesus talvez não volte, porque se voltar, os caras vão matar ele de novo. É. O Com que, certeza. o que a gente certeza. ouve por aí. Não, mas dá uma preguiça, essa ignorância de... Mas é porque leva pro através da campo religião... subjetivo, né? Quando A você religião... discute Por causa da com religião ciência. se mata, por causa da religião Exato, se morre. mas exatamente, Por causa se da religião você você não faz usa. transfusão de sangue. Olha, eu vou te dizer. Você não pode fazer aborto. Se Deus é uma loucura. existisse, ele estaria Vou levantar, vou embora puto da irritada. vida. Porque ele ia chegar e falar assim, estão usando o meu nome para uma coisa mais absurda do que a Exatamente. outra. Sim. Então, assim, até vi uma camiseta que eu vou comprar assim, parem de usar meu nome, aí é uma foto de Jesus. Mas a verdade é essa, assim, aí fica uma guerra que não é nenhuma guerra, assim, não tem discussão. Vai para um Se campo você da fala, subjetividade, não tem como se é em nome de Deus e ponto. O que você vai A discutir? pessoa que acredita Entendeu? em cobra falante. E aí tem, de novo, vamos pro feminismo. Na Bíblia, a Eva é a pecadora. Tudo aconteceu por causa da Eva. Então começa lá. O machismo começa. E é sempre uma questão de A querer culpa é colocar a culpa no outro. A culpa é delas. Existe A nenhum culpa é delas. delas. A seriado que a gente viu. Nunca existe responsabilização. Sempre a culpa é da mulher. A culpa é sempre dela. E a própria mulher se sente culpada Sim, sempre. a gente por nasce e morre com essa porra dessa Por culpa. ser Bom, mãe, e tem por uns causa da termos, sociedade. né? Tem uns termos. E é uma pena que o povo sempre, né, coloca os termos em inglês, aí fica difícil. Manskeeping, Então, mansplaining, explica, por favor, explica cada um. manskeeping foi o que eu aprendi recentemente, que Manskeeping. a mulher gasta uma parte da vida dela gerenciando a vida emocional, a saúde, tudo do cara, homem, né? Ela se transforma. Quando você manda eu ir no médico, então É isso aí. Ela se transporta para a vida do outro, quer consertar o outro, quer arrumar o outro. Então ela é um desgaste. Aí o mansplaining lá em casa a gente usa muito. Eu confesso, gente, eu peço para Ernesto me explicar muita coisa. Às vezes a gente está vendo um filme, eu falo. Não, é que ela "Dá um cochila, choque." ela cochila, não é que Mas ela não peraí, entendeu. Eu não entendi. É porque eu sou muito disléxica, eu devo ter aquele TDAH, aquelas coisas Sim. todas, assim. Então eu dou Tamo umas junto. viajadas fora do, né? Eu saio do contexto, vou para um detalhe e eu falo, peraí, Ernesto, me explica esse negócio aqui. Então o mansplaining acontece muito lá em casa. Mas a gente sabe que é aquela coisa que uma mulher tá falando e o cara vem e explica Acha para que ela. tem que explicar. Mas tem que explicar, Ele o quer dar o interrompe. entendimento Então, dele. a Men's fala dela, interrupting, exato. que quer interromper a mulher. E aí vem menstruação, menopausa. Olha, esse vocabulário, você diz que eu sou otimista, né? Mas esse vocabulário já é um avanço.
Porque Sim. você, Claro, já tipo, por nomear. exemplo, É uma tem pena, Quando você nomeia, uma pena porque que ele é passa a existir. popularizado em inglês. Mas, e aí... mas acaba que o povo, desde inglês da é nossa uma época, língua hang muito loose, objetiva, entendeu? né? É desde a Acho nossa que já- época já Como é que tem a gente isso. pode traduzir, então? Vamos pegar um Mansplaining. deles, vocês duas que falam inglês. Homem, explicação, não, mas... difícil, Então, como é homem que a gente explicando coloca? pra gente. Vamos Gringo tem um- abrasileirar. Praticamente é chamar a gente de burra. A Não, mulher mas é vamos burra. abrasileirar. Você quer Quando saber- você fala isso é mansplain, Mansplaining. O cara explicando, o cara mansplaining. interrompendo. Ele tá querendo explicar por ela. Ela começa Não a me falar alguma interrompa. coisa e... é isso. Não sei Enxerido. qual que seria. Mas eu vou te dizer Tem que pegar o nome do termo. Nordeste, um termo do Nordeste, assim, bem Vamos pro brazuca. Ceará, que o Ceará vai nos ajudar depois. bem com- brazuca, assim, com enxerido. Essas É o cara traduções. que... Vamos botar na IA depois? Eu venho com a gente ele. tenta, Traduza, por favor, tentar, para o... porque numa enxerido palavra não só. seria também. Que o legal é uma palavra só. Tem uma palavra dessas que é a minha favorita, que é assim, eu agradeço todos os dias Gaslighting. por ela existir. Nós assistimos Gaslight. uma série também maravilhosa que chama Mas eu, como Gaslight. terapeuta, né, como psicóloga, e eu tá tendo muito casal também, assim, eu juro, pode ficar na moda para sempre. Eu tenho zero problema, porque enche o saco, né? Quando eu falava do mansplaining, gaslighting. Cara, são 50 anos de terapia para todo mundo aqui, pra gente entender que bosta, que maioria das vezes, porque isso pode rolar pro homem também, mas a maioria das vezes as mulheres são vítimas. Por exemplo, eu vou no médico, aí eu tô na menopausa. E aí eu falo, aí ele vai fazer, não, você tá louca. Né? O gaslighting é isso. Não, isso aí não tá acontecendo. O que tá acontecendo é você tá louca. Você tá louca. E às vezes não é nem tão explícito assim. Assim, eu já vi o Niso fazendo gaslighting comigo. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com meu marido, assim, onde ele tem que... Mas ele é fruto de Mas ele é fruto de uma... sistema. Aí eu falo, bicho, você tá fazendo gaslighting. Entendeu? Tipo, cara, não via... Aí A Ângela ele faz tem que comigo parar e analisar... Né? Viu, Batata? Claro, A isso eu Ângela tô faz falando comigo também. em Que fala, não, você tá pequenas doido. coisas. Não. Eu sou você gaúcha tá doido. faca na bota. Eu acabo E com- muitas vezes não Aí é o tem- seu tá doido, é pegar aquilo que ela falou E trancoisar ela, mudar o troço. Sim. E bicho, é escroto, entendeu? E eu acho que essa palavra que vem de um filme de, acho que 1942, ou 46, tem uma história até que com é a o filme luz mesmo. Gaslighting, né? Que o cara literalmente vai desligando as velas e ela vai falando, como, quem desligou a vela e tal, não sei o quê. Não, você E ela que tá vai achando enxergando. que tá pirando. Vem dessa atriz. Não, puta que É um filme bem antigo. Teve uma tô peça entendendo. Nós esse tempo, assistimos há pouco uma série Maravilhoso. ou um filme que sobre... também fala que é sobre. Eu não vou lembrar, gente. É uma tal de. É a Marta, que ela é casada com um cara super. um político, super conhecido. O escândalo do... Você lembra? Me lembro, que Esquema. derrubou o presidente da República dos Estados Unidos, O Nixon. O Nixon. Como é que chamava o escândalo? Não é o Watergate? é o- Watergate, mas não era o Watergate. Não. Gate- É Wall Street, o que aconteceu em Wall Street. É o Bom, a esposa do... Watergate. chamava Marta. A Watergate. Marta, Watergate. ela sofre, né, e é um movimento político porque ela quer denunciar. Sim, né? É exatamente. maravilhoso. É maravilhoso. E aí esse torcem filme. tudo. A gente está Nossa, aqui, os Não sei três. o nome do filme, né? se alguém tivesse aqui para Sim. ajudar a gente. pra Se procurar. bobear, alguma coisa. É Watergate, o escândalo é Watergate. né? Era Você Watergate. fala o inglês tão fluente que eu fico até... Watergate. Watergate. Não é Waltergate. É o Nessa- Valtinho Você não sabe Gate. falar inglês, fica quieto. Eu tô aprendendo e eu... Eu sou gringa, mas agora É. o meu passaporte venceu. Você acha que eu vou lá tirar outro? Socorro. Não, Aliás, você vai o dizer, Trump "Me dá essa fez- porra aqui." O Trump fez esse como é que é? Ele fez essa contra-propaganda, né? Porque agora eu não quero saber dos Estados Unidos, gente. Eu adorava os Mas Estados Unidos, olha, não eu vou quero te ir pra dizer, China. As pessoas falavam, a gente ia loja lá 20 anos atrás, mas por que você não... Estados Unidos é uma merda, eu falava isso há 20 anos atrás, agora eu vou mudar de... Agora então, pelo Agora amor de então que Deus. tá na cara. Gente, ó, eu tenho uma notícia triste para dar para vocês, que é o seguinte, eu passaria horas aqui conversando com Você vocês. fala isso pra todas, Ernesto. Fala não, mesmo. não falo. Fala. No caso de vocês, até porque vocês dominam a arte, né, da oratória, uma atriz, uma terapeuta, vocês... E eu passaria horas aqui, mas tempo de televisão, a Ângela e você também sabe, né, que é sempre curto. Para a gente fechar, a gente tem 5 minutos para as considerações finais. O que a gente, o conjunto da sociedade, e aí eu incluo todas e todos e todos e etc., para a gente
ter um mínimo de contribuição nessa luta tão difícil, porque a gente tem, independente da razão, do aumento do feminicídio, a gente está tendo um aumento exponencial, sabe? E crimes cada vez mais absurdos no sentido da violência extrema e, sobretudo, do desespero do assassino. Esses dias o cara entrou num shopping na Vivara e cortou o pescoço da ex-mulher, uma menina de 22 anos. Ou seja, ele não estava nem preocupado de ser preso. Então, independente das razões disso, a gente está chegando num momento muito difícil. E eu queria que vocês fizessem suas considerações finais, pensando nisso, quem está nos assistindo, como é que pode contribuir com essa realidade que a gente dos tá motivos vivendo. também é a questão da saúde mental, né? Porque eu acho que as mídias sociais estão deixando as pessoas completamente loucas. Você acha que você pode cometer um crime sem acontecer nada com você? Eu não sei. Então, o que eu acho é que as pessoas têm que procurar, têm que diminuir, por exemplo, o uso do celular, ou tem que ser de uma maneira mais... Acho que crianças, eu sou totalmente a favor, eu acho que até os 16 anos devia não deixar, porque tem essa coisa que o córtex não está formado ainda e tal. Então, é claro que essa ferramenta é maravilhosa, eu amo. Mas eu acho que tinha que ter leis também, a questão de regulamentar as mídias, tudo isso, porque muita coisa, muitos crimes acontecem, a gente sabe, na Deep Web. Esses dias eu vi um documentário sobre uma rede de pedofilia. Então, tudo isso vai criando esses monstros, assim, né? Você vê o que a gente achava que era uma teoria de conspiração, os casos Epstein, o caso não é uma teoria. Não é, e aí surreal, e assim, o que eu acho, além disso, né, procurem conversar presencial, diminuam a saúde, tentem, corre, sobe escada, desce escada, tenta tirar um pouco da cabeça, passar pro corpo, jogar pra terra, assim, para não enlouquecer, não ser tão impulsivo, né? Dá um tempo, não precisa responder logo, respira. E o que mais que eu ia dizer? Esqueci a última parte que eu ia sugerir, mas consumam arte, né, gente? Consumam arte, exatamente. Leia, eu não posso falar dele porque eu estou lendo muito pouco, assim, eu fico assistindo o podcast, ouvindo por ali que eu tô, às vezes até livros eu vejo por ali, assim, mas eu não fico no scrolling, vendo quem matou quem, os homens podem ajudar, denunciar, se um amigo fala uma besteira, cara, não tenha medo de falar, você está sendo ridículo, isso é muito infantil, você está sendo machista, e se tiver que interferir, ouviu no prédio, não sei o que, vai lá, interfere, viu uma mulher, não sei o que, uma situação esquisita. Eu sou da época que a gente falava, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Agora, não é mais assim. Metam-se. Muito bem. Eu concordo 100% com você em relação à questão das mídias sociais. É uma coisa que me preocupa muito, né? Eu tenho uma filha de 15 e outra de 20. É muito preocupante e acho que a questão... Acho que a gente ainda não viveu o pior, tá? Vai ser muito complicada essa história, porque é muito acelerada e não acompanha o cognitivo do ser humano, né? Então, assim, isso vai ser um puta problema. A saúde mental está dentro disso. Agora, o principal para mim é normalizar. É como você falou, falar. Se você vê um cara falando, corrige ele. É normalizar essas conversas, é poder ter essas conversas e não fugir delas. É assumir as responsabilidades entre seus amigos e tal, porque a gente precisa normalizar. É isso, entendeu? Não pode ser um tabu. Muito bem. Agradeço demais a presença de vocês. Obrigada. Já são figurinhas carimbadas aqui no Conversa Sem Curva. Eu tenho muito orgulho de receber vocês, sobretudo nesse mês de março, que é o mês, né, que a gente precisa discutir muito de todas as perspectivas, a violência contra a mulher e essa falta, né, de respeito que a gente vê com a nossa própria... Exatamente. E vamos espalhar para todos os meses, não só março. Muito gostei. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Assim chegamos ao fim de mais uma edição do Conversa Sem Curva, nesse mês de março, mês no qual estamos dedicando esse espaço para refletirmos sobre o papel que cada um de nós pode exercer para transformar o mundo num lugar mais digno, mais justo,
mais intelectualmente justo, mais seguro para as mulheres. Clarice Lispector escreveu que liberdade é pouco, que aquilo que deseja ainda não tem nome. A liberdade é essa substância fundamental para nutrir uma alma sadia, só se perpetua quando no senso coletivo há acolhimento, segurança, legitimidade e respeito. Quando o pensamento comum reverencia as individualidades, cada individualidade, cada querer e ser o que se é. Muitíssimo obrigado, Angela Dipp e Tati Presser, por trazerem para nós, com muita leveza, descontração e sensibilidade, perspectivas e olhares sobre esse assunto que é tão complexo quanto fundamental para construirmos um ambiente melhor para as mulheres, um mundo que, tenha certeza, será muito melhor para os homens também. Beijo grande, obrigado pela companhia e até a próxima!